Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos vocês que estão nessa data festiva do Natal e que todos possam receber, né, receber dos seus desejos, né, esses concretizados, né? Que na verdade está meio complicado hoje recebermos ou pedirmos alguma coisa. Vai que você possa ser preso por pedir alguma coisa. Há umas questões, eu me intrigo porque intrigaram-me com as minhas ideias e o comportamento. No vídeo anterior, eu falei que é preciso que você tenha ponto de vista. O que é o ponto de vista? O ponto de vista é aquilo que você se intrigou, porque alguém intrigou a você esse ponto de vista. No meu caso, intrigou-me, me deixou nessa condição de pensar. Então, nós estamos vendo que no Brasil nós temos aí ações criminosas, né? Nós estamos assistindo, né, comportamentos, falas de pessoas que sobem ao parlatório, no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, e falam sobre segurança, fala de comportamentos criminosos. Aí nós encontramos um sistema prisional, um sistema de segurança que dá a inteira segurança aos piores criminosos e os assiste da melhor maneira possível. Isso intrigou-me, sinceramente. Eu aponto a mim mesmo, intrigou-me. Porque o que nós temos na nossa Carta Magna não bate. Não bate. Se, de fato, isso regesse a soberania, que eu sou contra completamente as pessoas dizerem que o povo tem poder. É muito bonito o senador, o presidente de casas dizer todo o poder manda do povo. Mentira! Mentira! Até para você votar é obrigado. Essa ilusão, ela permanece na mente de todos nós, porque é uma dávida propriamente você iludir-se desde o momento em que você concretize, participe de um lado só, viva em uma realidade, e a realidade tem que acontecer, tem que ser concreta, ela não pode ser ilusória. E eu até relato ponto quando as pessoas não acreditam em algo, eu acredito que é uma forma psicopática de destruir o existente não indestrutível, que destrói em si por via da seu próprio entendimento de, chamamos entre aspas, de livre-arbítrio. Então, não, eu não acredito nisso e passa a exercer as mesmas funções, ou até mesmo os benefícios daquilo que ele diz que não acredita. Isso é eu vou dizer assim, uma dádiva psicopática daqueles que têm os privilégios de falar de tantas loucuras. Então nós estamos assistindo esse tipo de comportamento. Tudo no Brasil, tudo nesse Brasil do bem pequeno, a gente paga. Você analise. Se nós viajarmos aqui, por exemplo, no artigo 170 da nossa Constituição, que fala sobre o título 3 da Ordem Econômica e Financeira, no capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica, nós vamos entender piamente que nós não cumprimos nada, só cumprimos essa regra aqui. Essa eles fazem você cumprir. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então nós temos duas no trabalho na livre iniciativa, tem por fim assegurar toda a existência digna conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios.
Quais são os princípios? Soberania, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente exclusivo mediante tratamento referenciado conforme o impacto ambiental da produção, dos produtos e serviços e de seu processo de elaboração e prestação. Essa parte aqui do inciso 4 do capítulo 170, ninguém tem possibilidade nenhuma de fazer. Nenhuma, porque nós não temos um órgão que faça isso. E eu defendo que o Congresso Nacional não tivesse defesa ideológica para que tratasse de assuntos importantes como esse aqui. Importantes como a soberania, propriedade privada, que nós não estamos tendo respaldo de resposta positiva, porque muitos no Norte e no Nordeste estão perdendo suas propriedades. Olha na internet. Então, eu defendo que o Congresso Nacional seja um ambiente sadio, onde as pessoas possam comportar-se com interesse de desenvolvimento regional, conforme o artigo 3 da nossa Constituição, que é o fundamento da República. Desenvolvimento, igualdade regional e o fim da marginalização, que nós vamos falar sobre isso aí. O que ocorre? O Congresso Nacional foi invadido por pessoas, como eu disse no momento anterior, que esse Congresso Nacional foi invadido por pessoas vindo de uma divisão forçada, ao qual deram o nome de classe, aos quais esse não tem de forma nenhuma uma sustentabilização econômica para ser ou se candidatar, mas tem o seu fundo e tem a sua defesa. Então, aqui no artigo 170, você já sabe que que a ordem econômica fundada dentro dos valores do trabalho humano e dentro da livre iniciativa. Agora, nós temos hoje no Brasil a livre iniciativa sendo massacrada. Nós estamos vendo pessoas falarem, não, isso aqui é para empréstimo, para infraestrutura, 1 bilhão já chegou, e eu quero saber a quem vai pagar, meu caro. Porque nós não fala das dívidas anteriores sobre subsídios de empresas energéticas que explodiu, e quem vai pagar isso? Infraestrutura, não precisamos nem de dinheiro emprestado para fazer infraestrutura, que é o socioeconômico local. Nós precisamos de homens inteligentes para saber aparelhar dentro da legalidade o dinheiro do contribuinte. Nós precisamos de homens assim. Nós temos visto que essas pessoas não são inteligentes. Nós temos aí saneamento, comunicação, investimentos nas áreas essenciais, ajudar as pessoas que têm um pensamento de livre iniciativa, gerar emprego, apostar nessas pessoas. Nós não temos visto isso, lamento, não temos. Então, as áreas mais pobres têm pessoas inteligentes, tem pessoas nessas áreas que precisam trabalhar, comércios que precisam faturar para pagar os seus impostos, mas pagam pessoas que comandam esses locais. Vamos viajar aqui para o artigo 5º da Constituição. Diz assim no artigo 5º, 54, inciso 54. Constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A ordem constitucional são a violação praticada por esses grupos armados que tem como vítima o Estado democrático. O Estado democrático é o cidadãozinho que sai nas ruas, é assaltado, leva seu celular, filha estuprada, assalto dentro do ônibus, abuso.
é crime imprescritível. Se pôr isso aqui em prática, não precisa nem de mandato judicial. Por via da prática ou da legalidade do andamento do processo, se pede. E não tinha que haver negação, não. Esses grupos tinham que ser o quê? Liquidados, abatidos. Aí eu comecei esse vídeo dizendo o seguinte: nós temos grupos que são protegidos dentro das prisões. No artigo 3 da nossa Constituição, uma breve caminhada aqui, no artigo 3 da nossa Constituição. Artigo 3 da nossa Constituição constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre de quê, meu caro? De tudo que possa afligir, de tudo que possa perturbar. Livrar as pessoas dos agressores. Justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Para isso, é preciso colocar em prática, livrar de vez essas pessoas que estão em grupos, que estão em favelas, milícias, grupos armados. E não venha com desculpa que uma pessoa é responsável porque pediu as armas dos bandidos e armou o cidadão. Eu disse no vídeo anterior que tudo que a esquerda quer é a sua cabeça, meu caro. Você que é um cidadão de bem. Tudo que a esquerda quer é esfolar você da melhor maneira possível, sem que possa ser responsabilizado pelo ato ou pela ação contra a sua vida. O Estado de Direito em defesa é dado ao cidadão para se defender dessas pestes que se encontram. E o que nós estamos encontrando? Como eu disse, por que não há defesa do crime organizado no Brasil, se a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 54, diz justamente ao contrário, que é crime imprescritível? Grupos armados militares que estejam, que usam da ação contra o Estado de Direito, o Estado de Direito, o Estado absoluto. Eu me lembro que o Trotsky, junto com Lenin, houve a discussão justamente por causa disso. Por causa do Estado, o Estado foi criado e algumas pessoas, por via do Estado criado, a relação de desenvolvimento tinha que ser gradual. Não, alguém queria o Estado, lutou por causa da estabilização do Estado e por via da aplicação mais rápida, dos ideais comunistas, teria que ser através da Revolução. Então, o que nós estamos vendo? Essas pessoas têm uma defesa, cara. Esses grupos armados têm uma defesa. Quem não tem defesa é você, que é cidadão, que paga isso aqui conforme o artigo 170 da Constituição. É você que paga. E nessa situação, se alguém já ouviu falar, nasce o Estado dentro do Estado. Uma vez essa flor criminosa, essa flor pudrificada, fedorenta, nasce dentro do Estado, quem dá vida a isso é o Estado criminoso, que surge do Estado criminoso defensores que vão contra a Constituição, que é o Estado de Direito, que só é balizado, só é fundamentado dentro do Estado judicial. A justiça tem que dar direito ao cidadão e não dar garantias a bandido. E é isso que nós estamos falando, o Estado sobre o Estado. Ele muda um pouquinho sobre o poder partidário. O que é um poder partidário? É uma outra forma de Estado sobre Estado, que é justamente líderes nascidos sobre esse facilamento de democracia, que é o povo, não é o Estado, a lei estabelecida, que é o Estado, defender
a lei estabelecida, ninguém ofende a lei estabelecida, a gente ofende o Estado democrático, que é garantido pela justiça, pelo Estado judicial, que é onde você matou, você tem que ser preso. Você agrediu, você tem que ser preso. Nossa Constituição, artigo 5º, fala justamente sobre direitos de imagem, violação de direitos. Você tem que ser processado de uma forma comum lá nas instâncias mais baixas. Então, isso aqui que eu estou falando com você, não existe, meu caro. Isso aqui é para grego ver. Isso aqui é uma cortina de ferro. O que nós estamos vendo no Brasil é uma cortina de ferro. Nós não conseguimos enxergar a luz da Constituição. No artigo 3, inciso 3, ele diz assim: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem-estar de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outra forma de discriminação. Esse inciso aqui é a base de toda a confusão social que a gente vê. Após as classes, após o Estado Democrático de Direito, que é inviolável nas ações de crime no artigo 5º da Constituição, quando ele é violado, o Estado de Direito é violado. Fragmentado, nasce justamente o inciso 4º da nossa Constituição, que começa a nascer o quê? Grupos, que começam a lutar por via de não comportamento inadequado, raça, cor, sexo. A Constituição garante, não precisa movimento, meu caro. O Estado de Direito garante, o Estado de Direito garante. Inciso, promover o bem-estar sem preconceito. Não precisa defesa de raça. Você gritou, eu estou falando, não. Você me chamou de gay, não, você me chamou. Precisa. O Estado de Direito te dá nas instâncias menores, conforme o artigo 3 da Constituição, que isso é o que podemos dizer fundamental. Sabe o que é fundamental? É aquilo que é primeiro. Fundamento. Aí vem um grupinho, divide tudo isso, esfacelou o artigo 3 da nossa Constituição, criou os movimentos, criou o Estado sobre Estado, e nós estamos vendo pessoas defenderem à luz do dia o Estado, o crime organizado. Ainda coloca como sociedade. Por isso que nós estamos vendo essas confusões. Direitos humanos, como essas pessoas fossem humanas, se a própria Constituição está rezando como fundamento o desenvolvimento e a radicalização da pobreza e a marginalização. A pobreza é a base da marginalização? Não, não é. Nós temos dois aspectos marginais. Um é criado por via de divisões de classe. Porque justamente você está criando, você está marginalizando. Por você ser marginal, você está usando a sua forma medonha para escravizar outras pessoas. Dividiu, desamparou, vamos à luta, então nós vamos resolver esse problema. Por isso que eu falei no vídeo anterior. São o quê? Pessoas que conduzem os estúpidos ao poder. Essas pessoas, Luiz, elas são doentes? Não, elas só foram desamparadas pela Constituição, que está aqui. E mantém o grupo armado como o que controla as áreas que sai as defesas após as pessoas terem entrado no céu à força, que é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional não devia ter pessoas lá para defender aborto, criminosos, ou o estado de abandono, defender áreas que é favorecida aos que invadem. Isso é ideia criminosa. O artigo 3 é erradicar, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização. Essas pessoas não tinham que estar lá. Aí quando nós encontramos, aí vamos no artigo 17. Aí encontramos
uma coisa muito interessante. Formação dos partidos. Isso que eu acabei de ler aqui no Fundamento da República, nós encontramos aqui no capítulo 4, capítulo 5 da nossa Constituição, artigo 17, que é dos partidos políticos. Nós temos um montante de dinheiro para esse povo, chega a 5 bilhões de reais. E já tem deputados que dizem que isso é pouco. Eu sou obrigado a fazer a sua campanha para você depois me roubar? E eu só estou falando da forma geral, não que todos sejam ladrão, mas no momento que você aceita um comportamento desse aqui, e está na nossa Constituição, quer dizer, tirar de quem trabalha, como lá no artigo 170, que é um fundamento de quem trabalha e de quem tem a iniciativa privada para gerar impostos, para desviar 5, 6 bilhões de reais, para fazer campanha para aqueles que estão defendendo o fim da vida, fim da família. E as pessoas que estão acompanhando essas pessoas são um cavalo de Troia, levando essas pessoas justamente para onde não devia, que é o Congresso Nacional, que deveria ser o cérebro, os pensamentos da nação, seria ali o cérebro de toda uma nação, para que o corpo possa funcionar completamente. E essas pessoas não têm consciência de expurgar essas pessoas, então vamos aqui. É livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Resguardar a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Nós temos isso, os partidos defendem isso. Isso aqui é um fundamento para todo estatuto de partido. Leia os fundamentos dos partidos de esquerda, os fundamentos dos partidos que acham social. Você vai encontrar coisas absurdas. Eu ainda vou pegar, eu tenho um certo repúdio em relação a isso, porque tem coisas que me ofendem. E o que me ofende, eu não quero. Pessoas humanas observando os seguintes preceitos: caráter nacional. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Meu amigo, o que aconteceu nos últimos anos atrás? Vamos dizer assim, ontem, o que aconteceu ontem? Odebrecht, JBS, J não sei o quê, OAS, tantas... O que aconteceu? O que deu? Prestação de contas, justiça eleitoral. Essa prestação de contas, justiça eleitoral, é a maior falha. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. Assegurar aos partidos políticos a autonomia para definir a sua estrutura interna. Leia de novo. Assegurar aos partidos políticos a autonomia para definir as suas estruturas internas, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas, em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. A fidelidade partidária seria uma fiscalização justa para aqueles deputados que se mantêm, mesmo com cargo. Já nós temos duas fiscalizações, ao próprio partido e a própria mesa da casa a qual ele faz parte, que poderia expurgar essas coisas que lá se encontram. Parágrafo 2, o partido político, após adquirir personalidade jurídica, foi aquilo que anteriormente eu falei, depois que você adquire a sua formação em lei, na forma de lei civil, registrarão o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário, acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. É vedada a utilização pelo partido político de organização paramilitar. Meu amigo, o que nós temos aí, por exemplo,
é vedada a utilização pelos partidos políticos de organizações militares. Nós não temos representantes do MST, nós temos representantes do Sem Teto, do Inferno da Pedra. Então, tudo que eu estou lendo, eu vou abrindo aqui, após as leituras de uma página do livro, eu vou buscar a Constituição. Então, o que nós temos visto, por isso que eu sou contra partidos, tanto para direita como esquerdas, é o fundamento do desmantelamento da democracia, porque não vão conseguir reorganizar isso nunca. Então, vamos ter um novo Brasil. E para ter um novo Brasil é necessário que todos nós venhamos ter uma consciência. Essa consciência está baseada sobre os termos constitucionais. E fazer valer isso, nem que seja da forma educando essas pessoas que tentam de todas as formas destruir o Estado de Direito. Um abraço a todos e até mais.